aí nessa edição aqui, que foi na comemoração dos 30 anos da Hora da Estrela, ela vem com o texto narrado pelo Pedro Paulo Rangel. Estão fazendo agora uma regravação, né, desse livro, né? O filme? Um filme, um novo filme. Um novo filme? É. Eu não gosto muito daquele filme não, sabe? Eu não vi. Não. Eu assisti aquele da Suzana Amaral, você diz? Eu assisti, mas... Eu acho muito difícil que um filme consiga captar o que o texto da Clarice faz nesse Não, livro. é difícil, como é do Machado também, né? Aliás, diga-se de passagem que aquela minissérie feita pelo Luiz Fernando foi muito bem, muito boa. Foi muito boa. Muito boa, porque exatamente, como não tem jeito de captar aquela essência, então ele fez a coisa quase que... o uso da linguagem, por exemplo, um colega nosso recentemente foi lançado aquela edição antiga do Grande Sertão Veredas da década de 80, né? Com Tony Ramos, da Rede Globo. Acabou de ser lançado, né? Acabou de ser lançado. Foi, acabou de ser lançado. Eu não sabia que tinha sido lançado, não. Em 4 DVDs. 4 DVDs. E aí é muito... esse colega, que é o Baracho, né? O Baracho Júnior, ele comentando que é um problema, que começa o filme já revelando os 2 segredos do filme. Exatamente. Os 2 segredos do livro. Que Diadorim é uma mulher e que ele é filho do seu Lorico. Mas não tem jeito, a linguagem é outra, o público é outro. E mesmo sem ter o filme, ou que seja lá o que for, o problema é que o livro hoje já está de tal maneira debatido. Todo mundo conhece o segredo da história, né? Tem até um artigo interessante do Flávio Aguiar da USP, publicado numa dessas edições da Scripta, e o Flávio diz exatamente isso, que a geração dele foi a última que leu o Grande Sertão Veredas sem saber o segredo. Sem saber o segredo. De lá para cá. E aí eu me lembro o que a Márcia fala. A Márcia fala, olha, quem acha que a pegada do livro é o segredo, não entendeu nada da história. E esse é um problema, quando você transcreve nessas transposições semióticas de um meio para o outro, eu acho que a essência do livro da Clarice Lispector não é a história. Não é a história. É uma história banal. Talvez uma mulher que veio de Alagoas, mudou para o Rio de Janeiro, foi atropelada, acabou. Uma história... O que é impressionante no livro é como que ela consegue transformar essa história banal, uma pessoa de vida completamente vazia, em 100 páginas de prosa. Como é possível isso? Eu acho fantástico nesse texto a reflexão também que o narrador se propõe acerca da escrita. Da própria narração, exatamente. É a narração. Isso que é genial. Eu acho isso fantástico. E é interessante que em momentos que são momentos assim decisivos na própria trama da história que ele se propõe a narrar, há sim intervenções bruscas do próprio narrador refletindo sobre o ato da narração. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que esse livro, Como inclusive... Como é que se faz isso no cinema? É difícil, né? Por exemplo, uma coisa interessante, uma coisa que permeia, até não sei que da literatura talvez possa me corrigir, e acho que a Clarice não era uma teórica literária. Não. E acho que também ela não concordaria. Mas tem um elemento de estética da recepção aqui. É que, por exemplo, logo no começo, ela coloca assim, a hora da estrela. A culpa é minha, ou a hora da estrela, ou ela que se arranje, ou o direito ao grito. Ela enumera vários títulos. São 13, né? Isso quer dizer que o leitor tem que escolher. Ora, quem escolhe uma coisa no livro é autor ou é leitor? Bom, hoje quase que a ênfase já está deslocada para o leitor, né? A estética da recepção. E eu acho que a Clarice compartilha um pouco disso. Né? Quando ela fala, por exemplo... A Clarice é absolutamente genial. Genial, eu genial. sempre costumo dizer que a literatura brasileira tem 4 nomes absolutamente fora de qualquer dúvida. São 4 monstros sagrados. Vou te falar quem que é. Deixa eu ver se eu vou adivinhar. Vieira? Não? Bom, o Vieira pode até ser. Fica daquele tipo... Machado, Guimarães, Clarice. O outro é moderno? Moderno. Então é Mário. Não, eu diria que é o Graciliano Ramos. Graciliano. Com certeza. Mas a Clarice, e depois você sabe que esse livro tem me parece muito importante, é o seguinte, é porque a Clarice foi acusada de ser uma alienada do ponto de vista
social, né? Que ela não... Ela era muito intimista, muito psicológica, criticada por isso, que ela não tocava nesses grandes dramas sociais aí. O que você está servindo para a gente aqui, Rui? Bom, hoje nós estamos servindo uma mistura de cafés de duas origens. Um pouco do sul de Minas, ou melhor, 60%, e os outros 40% são do Cerrado Mineiro. Tem 3 variedades aí, é um catuai e 2 bourbons, um amarelo e um vermelho. A característica do amarelo é um pouquinho mais de doçura. Então o café vai ficar bem redondo, assim, eu espero que ele fique assim, e com pouca acidez. Ele vai pegar um pouquinho de acidez do sul de Minas, mas, quer dizer, a característica de acidez é um pouco até... Qual que é a diferença do café do Cerrado para o sul de Minas? O Cerrado ele vai ter um pouco mais de corpo do que o do sul de Minas. Não que todo o café do sul de Minas não tenha esse corpo, mas é a característica. Enquanto no Cerrado você encontra pouca acidez e no sul um pouco mais de acidez. A acidez é fundamental para o sabor. Né? É, também. E como um amargor residual também é fundamental. A sugestão que nós fazemos é que vocês comecem a degustar sem açúcar. E que se no decorrer da degustação você gostaria de colocar, vai colocando aos poucos. Ou, na minha opinião, não há necessidade nenhuma nesse café. Bom, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Rui. Eu espero que esteja... Mas você estava falando... Bom, eu dizia o seguinte, essa acusação, né, de que ela foi vítima, então uma parte da crítica, inclusive, quer acreditar que esse livro seria a resposta da Clarice a isso. Que é um livro que, de certa forma, foge aquele padrão. Eu não acho, não. Também acho que não. Também, pelo contrário, eu acho que é o mais intimista de todos os livros. E chega, inclusive, a dizer, sabe o que chega a dizer? Que esse livro seria uma espécie de continuação do Vidas Secas. Eu acho que Água Viva é um livro muito intimista também, Marcelo. Toda ele é extremamente... Agora, a Márcia fala uma coisa que você falou, você falou também, Marcelo, foi você que falou. A Márcia Marques é que diz assim, que toda grande obra narra o processo de elaboração da própria obra. Ela fala de si mesma, né? Ela fala de si mesma. Isso é impressionante, né, Isso é como o Castelo da Recherche, por exemplo, né? Do Proust, por exemplo. Exato. Isso é incrível. Agora, esse texto... eu estava lendo a biografia que saiu, né, do Benjamin, sobre a Clarice, e quando ela foi entrevistada um pouquinho antes do livro ser editado, foi perguntado a ela, afinal de contas, qual seria o título do livro. Ela falou, são 13 títulos. Mas você não vai me dizer, aí a pergunta do jornalista, você não vai me dizer... afinal, qual é o título? Ela falou, não. E é sobre o quê? Também não vou dizer, porque também tinha essa coisa da Clarice. Você sabe que saiu... Ela era péssima, dizem que ela era péssima para ser... Ela era uma boa entrevistadora, mas dizem que ela era péssima para ser entrevistada. Não, ela respondia assim. Não, ela era terrível, né? E dizia, agora, sobre essa questão do que seria uma dimensão social da obra, enfim... é interessante que, é claro que eu acredito que a obra transcenda o autor, enfim, e mesmo que alguns críticos digam assim, o narrador, né, o Rodrigo SM da Hora da Estrela é muito a Clarice intervindo na própria narrativa que ela está construindo. Eu acredito, na verdade, que há uma dimensão que transcende aí. Mas a Clarice, na verdade, ela tinha grandes amigos que tratavam de temáticas sociais bastante pesadas, né? Quer dizer, desde a juventude. O Lúcio Cardoso, por exemplo. Então foi o preferido dela. O Lúcio Cardoso, dizem que ela até chegou a ser apaixonada por ele. Né? O Lúcio Cardoso. Mas também, num certo sentido, o Érico Veríssimo, por exemplo. Né? Agora, então, eu acho que isso é muito interessante. Uma coisa interessante no livro é como ele dialoga com grandes obras o tempo todo. Você sabe que eu acho que essa frase inicial, tudo no mundo começou com um sim, eu vejo aqui, eu não sei se você vai concordar comigo, Dom Casmurro. Porque a história do Casmurro começa com um sim. Eu acho que tem... Não, já que você está querendo levantar diálogo, você quer ver um outro diálogo com Machado de Assis, é o acidente dela, né? Claro, ela a cartomante, né? Claro. Começa com Machado e termina com Machado. É a cartomante. Com a diferença de que no Machado, no conto A Cartomante, o leitor, a exemplo do Camilo,
ele é absolutamente surpreendido no final, porque ele não esperava Não. aquilo. E foi, a cartomante conseguiu tranquilizá-lo inteiramente. E aqui não, o leitor sabe que ela não vai se dar bem. Não saberia que seria atropelada, mas sabe que não vai se dar bem. Quer dizer, tem uma dimensão trágica na Clarice que não tem no Machado, nesse aspecto, né, desses dois episódios. No Machado, de certa maneira, você se surpreende um pouco. Aqui não, você como que já esperava, mesmo porque essa vida aí tem que ser um início e uma outra. Não pode ser. Por isso é que tem aquela frase enigmática, aquela última frase dela, quanto ao futuro. Né? Exato. Ela diz isso, quer dizer, o que é o futuro? O futuro é, no mínimo, alguma coisa melhor do que essa vida que ela levava. Né? E o texto termina com sim também, né? Sim. Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Sim. Fico pensando se não é uma referência ao Bergman. Né? Agora, Morangos maravilha dessa dedicatória do autor, não da autora, Exato. é todo um diálogo com a música também. Um diálogo com a música. Essa é uma chave de leitura do texto. O tempo todo, não é só aqui na dedicatória, mas o tempo todo, há metáforas musicais. Né? A música, eu não seria capaz de analisar o ritmo. Né? Eu me lembro lá do estudo da professora Ângela discutindo o ritmo na prosa do Burrinho Pedrez. Mas tem uma questão musical, né? Começa assim, pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann. Isso aqui é genial, olha. Pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce clara, que são hoje ossos, ai de nós. O que é esta coisa aí? É o livro, né? É o livro. Aí ela diz, dedico-me. O livro é ela. O livro é ele, o autor. E o divertido é o que está entre parênteses. E o narrador já é uma verdade, Clarice. É isso que o Marcelo estava dizendo, a questão do narrador. Né? O narrador já é uma forma exatamente de ela se desvestir dela mesma para se apresentar na forma de um narrador, né? Que é o Rodrigo assim. E aí vai falar, mas Marcelo, mas tem uma coisa aqui que eu acho assim sensacional. Veja bem, que sei eu, se há veracidade nela, e é claro que a história é verdadeira, eu adoro isso. embora inventada, eu adoro que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um em quem não. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que outra. Não, e ainda continua, e ele vai falando, e aí e termina assim. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Isso é fantástico. Mas são sonsos. São sonsos, porque veja esses dois verbos aqui, ó. Os senhores imaginam e fingindo. Quer dizer, imaginar e fingir, os senhores estão imaginando e fingir, quer dizer, é a própria ideia do fingimento do não saber, né? São sons porque não sabem, quer dizer, uma ironia notável. Boa aí também, tem. São sonsos. E é quase francês, e a questão do nome da Macabeia? Tem muita discussão sobre isso. Sobre o problema dos macabeus. E há toda uma discussão sobre o problema da origem judaica da Clarice. Sim. Né, da Shaya, né, na verdade. E o fato de que os macabeus que resistiram exatamente a última resistência. Sim, mas aí tem uma questão muito interessante, porque quem é o namorado, digamos assim, da Macabeia? É o Olímpico de Jesus. Outro Olímpico, porque é muito interessante. Uma contradição, porque, né? O paraibano, né? É Jesus. E há uma questão muito interessante, porque o templo... Só um comentário, aí ele fala assim, que o de Jesus é daqueles que não tem pai. Não tem pai. Isso é fantástico. Porque o que eu acho interessante é o fato de que o templo de Jerusalém, ele foi invadido, e a resistência, ela é uma resistência, pelo que eu pude ler, a se transformar justamente o templo justamente num templo pagão. Se não me engano, dedicado a Zeus olímpico. E é muito interessante que uma macabeia, né, uma macabeia se apaixone por um olímpico de Jesus. Né? E é interessante que o olímpico fica com a glória. Com a glória, amiga da macabeia.
Porque ela era filha de um açougueiro, tal como o Olímpico também era. Os nomes, a Clarice realmente Ela não vai ela não vai ser despropositado a Macabeia, a Glória, o Olímpico. E como ela gosta também das siglas, né? Se a gente pensar na Paixão Segundo GH, mas mais uma vez, Rodrigo, SM. O que é o SM? Dizem tudo O que dizem de SM? Dizem que é Sua Majestade, o narrador. Isso é uma das coisas mais Mas ouvidas. SM também é sinônimo. Não é? Substantivo masculino? Isso também diz. Substantivo masculino. Também dizem isso, né? Para mim parece um transatlântico. SM MS, SS, né? SMS, MS, SS, Motorship, Enterprise. Steamship. Exatamente. Mas uma outra coisa também que eu acho que seria interessante a gente destacar, Marcelo, é o seguinte, porque onde é que está, né, a grandiosidade da Clarice Lispector? Né? Porque você pega o Guimarães, você logo vê que está ali naquela linguagem, você pega o Machado, você vê que naquela prosa enxuta, irônica, e muitas vezes pendendo para o humor, né? E na Clarice? A Clarice, no meu modo de ver, está exatamente na absoluta surpresa da linguagem dela. Você vai lendo, você jamais espera certas coisas. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Não se trata apenas de narrativa. É, antes de tudo, vida primária que respira. Respira. Depois, material poroso. Um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo